Fortaleza faz o que nenhum nordestino fez em mais de 20 anos no Brasileiro. O Brasileirão tem um novo líder. O Fortaleza venceu o Corinthians, contou com um tropeço do Botafogo contra o Bahia e assumiu o topo da tabela. De quebra, o Leão do Pici conseguiu algo que nenhum outro time nordestino havia conseguido nos 21 anos da história dos pontos corridos. A rodada ainda teve outros episódios marcantes. O Fortaleza é o primeiro líder nordestino no segundo turno em toda a história do Brasileirão por pontos corridos. A equipe chegou aos 48 pontos ao vencer o Corinthians e ultrapassou o Botafogo, que ficou com 47 após empatar com o Bahia fora de casa. Já o Corinthians se afundou ainda mais no Z4. A equipe paulista caiu para o 18 grau lugar e foi cobrada pela Gaviões da Fiel, uma das torcidas organizadas do clube. Palmeiras venceu com show de Estevão, mas viu Abel se envolver em polêmica. O Verdão goleou o Cuiabá por 5-0 com 2 gols da Joia, porém o treinador foi o dono dos holofotes ao dizer que só deve satisfações a 3 mulheres ao responder uma pergunta de uma repórter. Classificação e jogo. São Paulo fez homenagem a Juan Esquerdo. A equipe paulista entrou no gramado para o jogo contra o Vitória vestindo uma camiseta azul com a frase Força, Esquerdo escrito em espanhol. O jogador está internado após passar mal durante o jogo do Nacional UFU contra o Tricolor, na quinta-feira 22. Sem Tite, o Flamengo venceu com Michael iluminado. Titular em seu primeiro jogo após o retorno, o atacante marcou um gol na vitória sobre o Bragantino. Vasco e Atlético encerram a rodada nesta segunda-feira 26, às 21h de Brasília, em São Januário. Fortaleza consegue resultado histórico. Corinthians afunda o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda segue conseguindo feitos históricos. A equipe venceu o Corinthians por 1-0, com gol de Iago Pikachu e assumiu a liderança do Brasileirão. Nunca na história do Brasileirão por pontos corridos um time nordestino ficou na liderança em uma rodada do segundo turno. Do outro lado, a tristeza. Corinthians viu o Fluminense vencer na rodada e caiu mais uma posição na tabela. Agora é o 18 grau. A nova derrota não passou batida. A Gaviões da Fiel, uma das organizadas do clube, afirmou que a culpa é de todos e prometeu cobrar jogadores omissos, diretoria e a comissão técnica de Ramon Dias. De volta aos gramados após tirar a vesícula, Yuri Alberto fez um desabafo sobre a fase do ataque corintiano. A visão do camisa 9, as cobranças sempre sobram para ele. A cobrança é muito grande, ainda mais em cima de mim. Sempre sobra para mim, mas a responsabilidade de ser o camisa 9 do Corinthians é muito grande. Estou me preparando para isso, porque durante o decorrer deste fim de temporada será importante que saiam os gols, ainda mais para eu pegar confiança e aumentar os números, que têm sido bons. Yuri Alberto show de Estevão é ofuscado por polêmica de Abel. A noite tinha tudo para ser perfeita para o Palmeiras. No brinco de ouro, o Verdão goleou o Cuiabá por 5-0 e espantou a ressaca causada pelas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. De quebra, Estevão foi o nome da noite, marcando 2 gols. A festa deu espaço à polêmica. Em entrevista coletiva, Abel Ferreira respondeu uma pergunta da repórter Aline Fanelli, da rádio Band News FM, sobre Mike dizendo que só deve satisfações a 3 mulheres, sua mãe, sua esposa e Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Mais uma lesão. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só, minha mãe, minha mulher e a presidente Leila. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque perdeu, porque lesionou. As únicas. Os outros podem falar, se manifestar, elogiar ou criticar. O treinador tem que saber ouvir elogios e críticas. Abel Ferreira no domingo, Abel se posicionou e disse que a declaração foi infeliz. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e, por esse motivo, fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal-entendido. São Paulo faz homenagem a Esquerdo, Michel Choro. São Paulo venceu o Vitória por 2-1 com time misto, mas o que chamou a atenção não foi só o golaço de William Gomes, cria de Cotia. Antes do jogo, os jogadores do Tricolor entraram em campo com uma camisa em homenagem